Olá galera, meu nome é Bruno Silviano, esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, Tem Que Pensar. Bom, se você já segue esse canal, você sabe que todo dia eu sorteio uma frase, que é o tema do dia. E o tema de hoje é a seguinte frase: a realidade assustadora é que podemos encontrar uma resposta em algum lugar para justificar o que queremos fazer, certo ou errado, seguro ou inseguro, sábio ou imprudente. Isso é uma grande realidade. Numa época de relativismo, em que verdades absolutas são combatidas, nós conseguimos justificar tudo que nós achamos que é certo e o que nós achamos que é errado. Afinal, se não há uma verdade absoluta, como é que nós podemos ter alguma referência do que é certo e do que é errado? E isso, para nós cristãos, é muito problemático ter esse tipo de pensamento, porque a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Para nós cristãos, a verdade na verdade, ficou confuso isso, né? A verdade na verdade é uma pessoa. Porque Jesus falou que Ele é a verdade. E muita gente acha que por cada um poder ter um ponto de vista a respeito da verdade, que verdades absolutas não existem. Mas a questão é que realmente o relativismo tem uma grande verdade, que nós, com a nossa mente limitada, não conseguimos alcançar a verdade. Mas isso não quer dizer que a verdade não exista. A questão é que a verdade, ela é uma pessoa para nós. Só que não é uma pessoa qualquer, é a pessoa mais complexa que já existiu no universo. Porque essa pessoa é 100% humana e 100% Deus. E nós estamos falando de Jesus. E é Ele que determina o que é certo e o que é errado, e não nós. É assim que nós queremos. E é por isso que nós devemos seguir a palavra de Deus. Só que até na palavra de Deus a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas pegam um determinado texto e texto fora de contexto vira pretexto. E Satanás é especialista em fazer isso. Ele, desde o início, distorce a palavra de Deus. Foi isso que ele fez no Éden. Foi assim que ele tentou Jesus. E é assim que ele tenta nos enganar também. Por isso que é importante que a gente pense na palavra de Deus, que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente mergulhe nela, analise o contexto, analise quem escreveu, para quem foi escrito, quando foi escrito, qual é o contexto daquele povo, qual o momento histórico daquela realidade, para que a gente não distorça a palavra. É importante a gente também entender que quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulo, não tinha versículo. Isso foram coisas que foram colocadas depois simplesmente para facilitar na hora do culto e para facilitar a leitura dos textos. Por exemplo, as cartas de Paulo simplesmente eram cartas. Então não é porque você terminou de ler um determinado capítulo que o capítulo seguinte está totalmente desligado do capítulo anterior, como se fossem cartas, coisas completamente diferentes. Não são. É todo um texto. E aquele texto tem todo um significado. Então, muitas vezes, para você entender realmente o que uma carta quer dizer, você precisa ler a carta inteira. Para você entender o que um livro quer dizer, você precisa ler vários capítulos. Então, muito cuidado quando você pega um versículo isolado e começa a distorcer. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos de distorções que eu vejo, que são como eu creio. Eu sei que algumas delas vocês não vão concordar, e graças a Deus por isso, porque é bom que nós tenhamos essa diversidade de pensamentos, e são textos que não são as questões principais da palavra, são questões secundárias. Por exemplo, quando Josué diz que eu decidi que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu cansei de ouvir palavras dizendo que isso é uma promessa. Mas quando você analisa o contexto, você está vendo que Josué está confrontando o povo e está dizendo: não sei o que vocês vão fazer, eu só sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa. Isso é uma decisão que Josué tomou como líder da sua casa
para assumir a responsabilidade naquele momento. Outro versículo muito distorcido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí parece que você vai conquistar tudo que você quiser, que você vai conseguir todas as bênçãos que você quer. Só que se você olhar o versículo anterior, você vai ver que não é nada disso. É que você consegue suportar todo o sofrimento, toda a dor, toda a fome, toda a necessidade. Aprende a estar contente em qualquer situação. E aí sim você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, por favor, e esse canal aqui, como eu já falei em outros vídeos, é para ajudar vocês a pensarem. Veja o primeiro vídeo, vou botar o link aqui depois para vocês, o videozinho aqui do lado em algum lugar. Mergulhe na palavra de Deus. Entenda realmente o que você está lendo, para que você não seja levado por heresias, porque hoje é o que mais tem. Hoje tem pregadores falando que venha para Jesus e você vai parar de sofrer. Você não vai parar de sofrer, porque senão Jesus seria mentiroso, que ele falou que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, beleza, mas no mundo tereis aflições. Paulo e Pedro, em suas cartas, também falam que muitas vezes nós iremos sofrer. Pedro insiste que nós não devemos estranhar quando o fogo das provações vierem contra nós, porque como se fosse algo estranho, porque isso é normal. Então como é que a gente vai parar de sofrer? O sofrimento só acaba quando a gente for para o céu. Então, só que é muito bonito, né, esse evangelho de um Deus caixa eletrônico, onde você vai, deposita um dinheiro e depois você pode sacar o que você quiser. Ou então um Deus Papai Noel, onde você fica fazendo pedidos, mostrando como você é bonzinho, e aí ele te dá um presente. Então, muito cuidado com esse evangelho que está sendo pregado por aí. Conheça a palavra, pelo amor de Deus, conheça a palavra, conheça o seu Deus. Cuidado para não se tornar que nem o povo de Atenas, onde Paulo ficou espantado pela idolatria deles. Inclusive eles tinham uma estátua oferecida ao Deus desconhecido que Paulo usou para pregar o evangelho. Cuidado para você não estar adorando um Deus que você não conhece, um Jesus que você criou para você mesmo, conforme as suas conveniências, conforme os desejos do seu coração. Um Jesus que não te confronta. Desculpa, mas se você lê a Bíblia e você não se sente confrontado, você está distorcendo ela. Porque a Bíblia confronta o tempo inteiro. Porque nós temos muita coisa a melhorar, e a palavra é... Quando a gente está mal, a palavra é para nos consolar. Quando a gente está bem, é para nos atribular. É para nos tirar do nosso conforto, é para nos tornar seres humanos melhores. Então, cara, quando você lê a Bíblia, leia contra você. Não para gerar culpa no seu coração, mas para gerar arrependimento e mudança de vida e crescimento. E para de distorcer ela para fazer o que você quer. Para de distorcer ela para transformar ela em uma justificativa para os seus pecados. Cara, eu poderia ficar aqui citando vários exemplos de distorções que eu já vi da palavra, mas eu acho que já deu para vocês entenderem o que eu quero dizer e onde eu quero chegar. Por favor, ao ler a palavra, estuda o contexto. Pega uma Bíblia de estudo muito boa, vai lá no Google e pesquisa, bom, quem eram os Efésios? Quem eram os Tessalonicenses? Bom, em que ano foi escrito o Êxodo? Qual era o contexto do mundo naquela época? E aí você começa a entender com mais profundidade o que é o Evangelho. É claro, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou homens para isso. Mas é importante que nós também entendamos o contexto dela, para que aí a gente não venha a falar coisas absurdas, como muitas das coisas que nós temos ouvido por aí. Então, como o nome desse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. Só que pensar dá trabalho, pensar exige tempo. E infelizmente a gente vive numa época que muitos crentes só querem ter a palavra prontinha, não querem ter que meditar na palavra, só querem, por exemplo, ter a palavra de um vídeo desse do YouTube, ou então de uma pregação de algum pastor, alguém que teve que gastar um tempo estudando a palavra para poder falar alguma coisa para vocês. Só que aí você corre um sério risco, porque aí você passa a depender não do caráter de Cristo, mas do caráter de quem está pregando.
E se a pessoa que estiver pregando for um mau caráter, você está ferrado. Porque ela vai distorcer a palavra e vai te conduzir para um caminho muito mau. Por exemplo, você que não me conhece, quem garante que eu não sou um mau caráter que estou aqui distorcendo a palavra nesse momento? Você só vai saber se eu estou pregando que é de Deus ou não é, se você for lá na Bíblia e ver. Então, conheça a palavra. É interessante que eu estou nos primeiros vídeos ainda no meu canal e já é a segunda vez que Deus traz uma palavra que enfatiza isso. Conheça a palavra. Leia a palavra. Para que você não venha depender do pregador, mas você venha depender do Criador. Porque Ele te colocou dentro de você o Espírito Santo para te dar esse discernimento. E cuidado com aqueles que só falam o que você gosta de ouvir. Normalmente esses são apenas bajuladores que querem tirar o teu dinheiro. Preste atenção naqueles que têm coragem de confrontar, que têm coragem de dizer a verdade. Porque esses creem naquele que é a verdade absoluta do universo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é a verdade. É Ele quem define o que é certo e o que é errado, e não nós. Então, se você quer continuar errando, o problema é seu. Um dia você vai dar conta a Ele. E o diabo sempre vai te dar uma desculpa para quando você quiser pecar, inclusive usando a palavra. Mas se você quer ter uma vida santa e de acordo com a vontade dele, mergulhe na palavra e você vai se surpreender como ele vai te mostrar os seus pecados, as coisas que você tem que melhorar. E assim você vai se tornar um ser humano melhor, que vai poder abençoar muitas e muitas vidas. Então minha oração é que hoje ao ouvir essa palavra, você saia daqui doido para ler a Bíblia, doido para aprender algo novo dele, diretamente da fonte, para que não venha depender de um youtuber como eu ou então de algum pregador, mas que você dependa única e exclusivamente do seu Criador, aquele que conhece o seu coração, que te sonda por completo, aquele que sabe o que você realmente necessita. E muitas vezes vai falar o que você não quer ouvir, mas é o que você realmente precisa. Afinal, isso é algo que apenas as pessoas que realmente nos amam fazem. Então, que você possa ficar na paz, ou melhor, que você possa ler a palavra e ser atribulado, e confrontado, e estimulado a mudar. Porque fazendo isso você vai estar renovando a sua mente. Você vai estar se tornando um ser humano melhor. E mudando o seu mundo interior, Deus vai te usar para mudar o mundo exterior, o mundo que está à sua volta, as pessoas que estão à sua volta. E é assim que a gente vai transformar o mundo. Então fique na paz e que, terminando esse vídeo, vai para a palavra. Ela é muito mais importante que qualquer canal do YouTube que você possa assistir. Tá bom? Então fique na paz.